Hello, everybody. This is Pascal from Olá a todos, aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies. E hoje estou conversando com o Dr. Hazrat Bahar, que é pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Estudos de Comunicação e Mídia da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Sua pesquisa foca na transformação do sistema de mídia do Afeganistão nas últimas 2 décadas. E ele me foi recomendado por um amigo muito próximo como a pessoa certa para discutir a atual crise entre Índia e Paquistão sob a perspectiva afegã, já que a política da região está inextricavelmente ligada entre esses 3 países. Dr. Bahar, seja bem-vindo. countries. Dr. Bahar, welcome. Muito obrigado, Pascal. Estou here onde feliz e mais uma vez muito por me receber. It's great that you said yes to this because it's difficult to find É ótimo que você tenha aceitado participar, porque é difícil encontrar alguém para falar sobre esse tema tão sensível. Digamos, eu realmente não sei exatamente como colocar ou por onde começar, mas o subcontinente indiano e a Ásia Central estão ligados por muita história, muitas semelhanças e diferenças étnicas e, claro, pela experiência colonial. E, curiosamente, o Afeganistão não foi colonizado, certo? Mas o Afeganistão moderno também é, até certo ponto, resultado do colonialismo britânico. Você poderia começar nos contando como a divisão entre Afeganistão e Paquistão ainda impacta a situação política hoje? impacts still the political situation today. Thank you very much. Actually, the very establishment of Pakistan. Muito obrigado. Na verdade, o próprio estabelecimento do Paquistão ainda era questionável para as pessoas no Afeganistão, ou do ponto de vista oficial do governo afegão. Como você mencionou, antes da criação do Paquistão, era o Afeganistão e o subcontinente, ou a Índia, que compartilhavam uma fronteira. E mais tarde, em 1893, a linha Durand foi traçada. Portanto, ainda existe uma perspectiva no Afeganistão de que isso foi imposto à força pelo governo colonial britânico na região e que o Afeganistão foi forçado a assinar esse acordo, através do qual o país acabou perdendo uma parte significativa de seu território para o que hoje é o Paquistão. Geography to today's Pakistan. And later on, when the Pakistan was established. E mais tarde, quando o Paquistão foi estabelecido em 1947, o Afeganistão foi o primeiro país, eu diria, a rejeitar a criação do Paquistão. E havia muitos motivos para isso. O primeiro motivo era que as pessoas deveriam ter tido o direito de decidir se queriam se juntar ao Afeganistão, ao recém-criado Paquistão ou à Índia. Mas o Paquistão, na verdade, não deu essa opção para essas pessoas. Porque quando a linha Durand foi traçada em 1893, ela dividiu a mesma etnia, a etnia Pashtun, que ainda é a maioria no Afeganistão. E, se não me engano, mais de 40 milhões de Pashtuns vivem no Paquistão. Então, essa etnia foi dividida. So they divided that ethnicity, and it was not only the Pashtun ethnicity, they also divided. E não foi apenas a etnia Pashtun. Eles também dividiram a etnia Baluchi na parte sul do Afeganistão. Portanto, o nacionalismo no Afeganistão, eu diria, estava em plena ascensão quando o Paquistão estava sendo estabelecido. Esse foi, na minha opinião, o principal motivo pelo qual o Afeganistão realmente rejeitou a criação do país. E isso acabou plantando as sementes do conflito entre esses 2 países, Paquistão e Afeganistão. Embora mais tarde o Afeganistão tenha flexibilizado sua relação e reconhecido o país, o governo afegão daquela época ainda queria deixar claro ao Paquistão que a geografia, a terra que eles haviam herdado, não era reconhecida pelo governo afegão. Inherited was not recognized by the Afghan government. So that's how the relationship or the neighborhood. Foi assim que a relação, ou a vizinhança, foi realmente estabelecida. E eu diria que ela foi estabelecida em uma situação bastante tensa. Mais tarde, a situação piorou ainda mais no final dos anos 2000. E mais uma vez, quando a situação política no Afeganistão se deteriorou nos anos 1970, o Paquistão, na verdade, aproveitou essa situação e apoiou aqueles grupos islâmicos que mais tarde se voltaram contra o governo afegão. Esses grupos fugiram para o Paquistão, receberam treinamento lá, foram armados lá e foram apoiados tanto logisticamente quanto ideologicamente no Paquistão. Eles lutaram primeiro contra o governo afegão e depois contra a ocupação soviética. Esse tipo de experiência amarga entre esses 2 países ainda persiste.
between these two countries still exist, and I would say from the very establishment of the Eu diria que desde a própria criação, ou o próprio nascimento do Paquistão, Afeganistão e Paquistão nunca tiveram uma relação verdadeiramente amistosa ou de vizinhança amigável entre os dois países. Essa situação ainda persiste. Sempre que esses dois países tentam normalizar sua relação, algo acontece. Ainda assim, o Paquistão, de alguma forma, tenta incentivar o governo afegão a reconhecer oficialmente a linha Durand. E o Manafis Humanitor rejeitou ou não quis reconhecer oficialmente a linha Durand. Esse é apenas um aspecto da relação, e a mim outros fatores que desempenham um papel entre os dois países. that have played role between these two countries. I would say negative role because, as I mentioned, these two countries have. Eu diria que o papel é negativo, porque, como mencionei, esses dois países nunca tiveram até agora boas relações ou um relacionamento amistoso. Embora tenha havido altos e baixos, oscilações no relacionamento, especialmente na primeira era do Talibã, no final dos anos 1990, esses dois países tiveram relações relativamente boas, porque o Paquistão foi um daqueles 3 países que reconheceram oficialmente o governo do Talibã naquela época. Fora isso, pelo que entendo e pelo que li, esses dois países nunca tiveram um bom relacionamento. E esse tipo de ambiente vago ou carregado de ódio impactou negativamente a relação entre esses dois países, eu diria. E sabe, uma das coisas que realmente surpreendeu muitos de nós recentemente foi, acho que foi na semana passada, ou já faz uns 10 dias, quando, logo após o ataque terrorista em Caxemira e a morte daqueles turistas indianos, houve uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão. O entrevistador conseguiu que ele dissesse que sim, o Paquistão costumava apoiar grupos terroristas a pedido dos Estados Unidos, e que isso acabou voltando para assombrar bastante o próprio Paquistão. Esse foi um comentário muito surpreendente, vindo de um ministro das Relações Exteriores. Você pode talvez colocar isso em contexto? Qual foi o papel do terrorismo? Porque, sabe, de forma coloquial, as pessoas tendem a pensar que o Afeganistão tem sido um terreno fértil para o terrorismo, mas vimos como essa fronteira porosa, a fronteira Pastor, tem sido usada nos dois sentidos para bem. Talvez não chamar de terrorismo, mas de oposição política violenta. Political opposition. Isso é verdade, na verdade. Eu diria que, para mim, esse comentário não foi surpreendente, mas o que me surpreenderia é que o governo oficial, os funcionários do governo do Paquistão, estão admitindo o que fizeram. Talvez seja por causa dos Estados, ou talvez por causa do próprio interesse nacional deles, eu diria. Eu discordaria cautelosamente que foi apenas por causa dos Estados ou do Ocidente, porque, pelo que entendo, também foi por causa da questão da Caxemira com a Índia. E, como mencionei, para desestabilizar o governo afegão, o governo paquistanês realmente cultivou e apoiou essas organizações religiosamente radicais, eu diria. Religiously radical organization, I would say. I don't know if Eu não sei se devemos chamá-los de terroristas ou grupos insurgentes. Pessoas que foram, eu diria, radicalizadas, primeiro contra a Índia e, em segundo lugar, também contra o governo afegão. E mais tarde, quando a USS ou União Soviética invadiu o Afeganistão, você sabe, foi em uma perspectiva mais ampla, quando o bloco ocidental apoiou aqueles que lutavam contra a União Soviética. E depois, eles precisaram de mão de obra. E essa mão de obra veio primeiro daquelas pessoas que estudaram em madraçais. Eu diria que eles eram realmente propensos a serem facilmente radicalizados ou facilmente incentivados a lutar contra a União Soviética, com apoio logístico e financeiro não só do Ocidente, mas também de alguns países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Esses grupos, eu diria, surgiram no Paquistão, sob a supervisão do que eles chamam de establishment, simplificando, o exército do Paquistão. Eles foram treinados, apoiados e usados não apenas para os objetivos estratégicos do Ocidente, mas também para os objetivos estratégicos do governo paquistanês. Como mencionei,
eles tinham essa mão de obra para lutar contra a Índia na Caxemira. E tinham essa mão de obra para, de alguma forma, desestabilizar ou lutar contra o governo afegão. Nos anos 1970, quando ainda não existiam termos como terrorismo para essas atividades, eles já treinavam, apoiavam e financiavam esses grupos para anunciar ou conduzir as chamadas guerras santas contra o governo afegão nos anos 1970. Holy war against the Afghan government in 1970s. That was quite before the Soviet invasion. Isso foi bem antes da invasão soviética do Afeganistão. Então essas pessoas, esses grupos, foram usados pelo Paquistão não necessariamente para os objetivos ou interesses apenas dos países ocidentais, mas também para seus próprios interesses. Mas agora, na verdade, eu diria que o Talibã tinha seus refúgios no Paquistão quando lutavam contra o governo afegão, assim como, nas últimas 2 décadas. Então eles consideravam o Talibã um ativo estratégico, pensando que teriam um governo no Afeganistão assim que obtivessem ou tivessem controle sobre o governo ou a governança afegã. E também usariam esses ativos, o Talibã no país, contra a Índia. The Taliban in the country against India, but I would say so far that didn't yield the result that they were expecting. Mas eu diria que até agora isso não trouxe os resultados que eles esperavam. Mas, novamente, eles também estavam oferecendo santuários, treinamento e apoio financeiro ao Talibã nas últimas 2 décadas para lutar contra os países ocidentais. Então eu diria que não era apenas do interesse dos países ocidentais, mas havia interesses além dessa chamada narrativa de interesse ocidental, porque o governo paquistanês ainda, eu hesito em dizer ainda, mas eles consideram esses grupos como seus ativos nacionais, que poderiam servir aos seus interesses tanto na Caxemira quanto no Afeganistão, em qual outro lugar onde pudessem enviá-los para a guarnição. Isso é interessante. Você vê esse comentário do ministro das Relações Exteriores do Paquistão como um tanto enganoso, no sentido de tentar culpar os Estados Unidos por um problema que claramente foi uma estratégia paquistanesa desde o início. Usar operações clandestinas em sua vizinhança, tanto no Afeganistão quanto na Índia. Estou entendendo isso corretamente? Exatamente. Era exatamente isso que eu estava tentando dizer. Novamente, não é apenas que o governo do Paquistão realmente forneceu apoio financeiro, santuários e treinamento para esses grupos por causa dos interesses ocidentais ou dos interesses dos Estados Unidos. Os próprios interesses deles também estavam entrelaçados. Então houve uma convergência de interesses entre os países ocidentais e o Paquistão ao apoiar essas organizações, que hoje em dia estão se voltando contra o próprio Paquistão. Então, de certa forma, o que estamos vendo agora é o Paquistão sendo incapaz de controlar, porque o Paquistão também foi vítima de ataques terroristas, certo? Não é só a Índia e o Afeganistão. Quero dizer, eles também acontecem no Paquistão. E, de certa forma, o Paquistão está perdendo o controle sobre essa força que ele mesmo criou. Você acha que eles estão admitindo isso agora? Existe agora uma mudança de estratégia? Ou isso ainda está enraizado na forma como, digamos, o aparato militar no Paquistão, que é enorme, ainda funciona de certa forma? Eu diria que me pergunto se ainda está se voltando contra o establishment paquistanês, porque eles ainda apoiam essas organizações. O que pode acontecer no futuro, por exemplo, na Caxemira ou na parte oriental do Paquistão, pode ser causado por essas organizações, que poderiam ser controladas pelo Paquistão. Eu diria que o ataque recente, embora não tenha sido oficialmente reivindicado, está de alguma forma ligado a essas organizações, cujos membros ou liderança ainda estão no Paquistão, e o governo paquistanês não está tomando medidas sérias para desmantelar esse tipo de atividade. Embora possam oficialmente banir essas organizações ou afirmar que as desmantelaram, a liderança ainda está lá. Officially dismantled, but leadership is still there. So I would say Eu diria que isso acontece de certa forma, porque esse tipo de organização, esse tipo de insurgência, tem muitas faces.
Então, por um lado, sim, eu diria que ainda está no interesse do Paquistão. E alguns outros atores estão se voltando contra o Paquistão, como o TTP, Tehrik-e-Taliban Paquistão. Esses, no início, foram apoiados, eu diria, pelo governo do Paquistão, porque anteriormente faziam parte do Talibã afegão, que lutava contra o Afeganistão. Mas recentemente, após o colapso do governo, e também depois que o TTP percebeu que poderia lutar da mesma forma que o Talibã afegão lutava contra o Afeganistão, eles de certa forma mudaram de lado e começaram a lutar contra o governo paquistanês, o establishment, para implementar a lei islâmica, a Sharia, no Paquistão. Até então, o TTP era de certa forma apoiado indiretamente pelo governo do Paquistão. Mas depois disso, quando eles se voltaram contra o governo paquistanês, começaram a lutar contra ele. Eles iniciaram diferentes ataques, operações militares. Isso também foi de certa forma questionável, a maneira como fizeram isso. E algumas outras organizações, não necessariamente organizações religiosas ou outras organizações radicais, existem outras forças no Paquistão lutando contra o governo do país, em particular a organização Baloch. Esqueci o nome oficial, mas o movimento separatista Baloch, eu diria, está lutando contra o governo paquistanês. E temos notado um aumento muito drástico por parte desses Baluchis e também do TTP. Então, olhando para a situação atual do Paquistão, parece que o país não está totalmente no controle de gerenciar ou controlar essas organizações. Mas, por outro lado, eu diria que o Paquistão está muito relaxado, ou não está tomando medidas contra aquelas organizações que não questionam o establishment ou a autoridade do governo paquistanês. Mas elas realizam ataques além da fronteira. Portanto, eu diria que eles não estão tomando medidas sérias contra essas, mas têm tentado reprimir aqueles que questionam o establishment do Paquistão, particularmente o TTP ou o movimento separatista Baluchi. The TTP or the Baluch separatist movement. So at the same time, Então, ao mesmo tempo, há apoio para alguns grupos que são úteis e combate contra os grupos que se opõem. Quero dizer, é um problema relativamente simples para o Paquistão, sob esse ponto de vista. Claro, é muito mais complexo na prática. Mas você poderia talvez nos contar um pouco sobre a administração do Paquistão. Quero dizer, quando foi isso, um ano e meio atrás, que Imran Khan, o primeiro-ministro eleito, foi deposto do poder? Ele agora está preso e seus apoiadores estão sendo reprimidos. O papel dos militares paquistaneses, como eu percebo, na minha percepção, mas não sou especialista nem nada, eu vejo o Paquistão de forma muito semelhante ao Egito, como estados fortemente controlados e dependentes do aparato militar. É justo dizer isso? E os militares ainda, são os militares que estão mais ou menos no comando, ou o aparato militar? Ou o controle civil do Estado paquistanês é relevante? Eu concordo com você. Na verdade, desde o início, desde a própria criação do Paquistão, quem esteve no comando foi o exército. Se você olhar para a história do Paquistão, ele foi governado mais vezes pelos militares do que por governos civis. Desde o começo, sempre que havia um governo civil, ele era derrubado, e então surgia outra ditadura militar. Novamente, nos anos 1980, era um governo militar. E de novo, no início dos anos 2000, outro governo militar. Então, desde a fundação, tem sido o exército. Sim, o governo civil também está tentando agir de forma mais democrática. É como uma democracia. Mas analisando de perto as operações do establishment paquistanês, entendemos, como você mencionou corretamente, que foi Imran Khan quem foi, eu diria, colocado lá, embora tenha sido eleito. Mas basicamente, olhando de perto como a eleição ocorreu, eu diria que ele foi colocado lá pelos militares, porque naquele momento eles estavam alinhados. E uma vez que Imran Khan começou a criticar o establishment, os militares, ele foi, eu diria, não deposto por um golpe, mas deposto de uma forma que se assemelha mais a um golpe. A oposição foi unida, eu diria mais uma vez, pelos militares, e eles desqualificaram Imran Khan.
the military, and they disqualified Imran Khan, and as we know, that's still in E como sabemos, ele ainda está na prisão. E o atual chamado governo civil, mais uma vez nos bastidores, é o exército. Sim, eles têm um primeiro-ministro e um presidente. Mas quando se trata de certas questões particularmente sensíveis, como a Índia ou a segurança nacional, é sempre o exército que está decidindo, que está desenvolvendo a política e que está levando a política adiante. Eu diria que também é o exército que supervisiona tudo no Paquistão. Em alguns países democráticos deveria ser totalmente o contrário, seria o primeiro-ministro ou o presidente. Mas no Paquistão vemos que a situação é totalmente diferente. In Pakistan, we see situations are totally different. And once again, I would say, as you put it rightly, I do. E mais uma vez, eu diria, como você colocou corretamente, eu concordo, em toda a história do Paquistão. E até hoje é o exército que dita, controla e conduz sua própria política externa e política interna. Quem quer que seja contra o exército, vemos a situação deles, como Imran Khan de hoje. Antes foi outro primeiro-ministro e até mesmo Benazir Bhutto. Antes disso, acho que foi o pai dela, o Bhutto dos anos 1970. Então, é como se o exército colocasse quem eles querem no governo. E quem é contra o exército, de alguma forma desaparece ou é removido de outra maneira. Às vezes por meio de golpes, às vezes por outros métodos. As táticas mudam, mas o controle principal e o poder principal continuam com o exército. Powers are with the military, and I would say there is very limited. E eu diria que há muito pouco espaço para um governo civil, enquanto eles forem contra os militares. Se estiverem alinhados com os militares, tudo bem. Não haverá problema, como vemos na situação atual do Paquistão. O governo civil não está questionando nem desafiando o que os militares estão fazendo. Então está tudo certo. Mas assim que o governo civil começa a questionar ou desafiar a autoridade dos militares, a situação muda completamente. E, novamente, seriam os militares controlando a política externa e a política interna do país. Então, a que conclusão chegamos quando tentamos entender quem realmente manda no Paquistão? E se, porque por um lado temos esse problema, certo? Especialmente quando se trata da Caxemira e da Índia, os paquistaneses dizem, não fomos nós. Quer dizer, isso foi um ataque terrorista. Não tem nada a ver conosco. Os indianos dizem, não. Vocês têm usado esse método contra nós o tempo todo. E isso é uma escalada da parte de vocês. Esses grupos estão sob o seu controle. Portanto, a culpa é de vocês. O que você nos disse é que o Paquistão, até certo ponto, tem controle sobre alguns desses grupos terroristas, mas sobre outros não. Por um lado, você tem um governo civil, mas ele só está no comando enquanto estiver alinhado com os militares. Podemos esperar que o Paquistão tenha um processo de tomada de decisão mais ou menos centralizado que o torne governável? Ou o Paquistão está em uma situação em que simplesmente não sabemos? Os centros de poder no Paquistão não são todo-poderosos, mas possuem apenas seus pequenos feudos. E a forma como o país se move, e esses tipos de ataques que acontecem, talvez estejam realmente fora do controle dos, digamos, tomadores de decisão militares. Duvido que a situação no Paquistão esteja fora do controle dos militares. Ainda acredito que eles estão no controle, sim, em parte, em algumas regiões do país. Eu diria que eles não estão ou não conseguem controlar de forma muito eficaz, especialmente em Balochistan e na região de Fatah do Paquistão. Sim, nessas áreas eu diria que os militares paquistaneses não têm sucesso. Mas, de modo geral, acredito que a situação está bastante sob controle dos militares no Paquistão, especialmente quando se trata de atacar ou contra-atacar o lado indiano, a parte leste do Paquistão. The eastern part of Pakistan, as we have noticed, like in the last 2000. Como já notamos, em 2019 e 2020, também houve uma espécie de confronto entre esses dois países, Paquistão e Índia. Eu diria que o Paquistão respondeu muito bem. Fico me perguntando se a Índia realizaria novamente um ataque cirúrgico semelhante.
Se isso acontecer, o Paquistão pode responder da mesma forma. Isso significa que o Paquistão ainda está, eu diria, no controle da situação geral, embora os problemas estejam, eu diria, se tornando maiores. Não é apenas o movimento separatista do Baluchistão. Há também outro movimento. Podemos mencionar o TTP, que agora está criando problemas a ponto de o exército do Paquistão não conseguir controlá-los facilmente, ou não conseguir controlá-los como fazia antes. Mas dizer que está totalmente além do controle dos militares do Paquistão, para mim ainda duvido disso. Ainda acredito que os militares estão em posição de controlar, não de controlar, mas de manter, eu diria, o status quo, porque controlar é como ter um comando forte. Mas acho que o Paquistão não está em posição de ter um comando muito forte sobre o povo do Baluchistão, aqueles que estão lutando contra o governo, o exército paquistanês, e também na região de Fatah, ou, de modo geral, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão. Mas ainda assim, eu diria que o establishment paquistanês é forte o suficiente para manter o status quo. E como mencionei, os problemas estão ficando maiores. Não é só a situação de segurança. Becoming bigger, it's not only the security situation, now it's more about the economic situation of the... Agora, a situação econômica do Paquistão é o principal foco, pois está se deteriorando. A dívida que eles estão contraindo está aumentando e o pagamento dessas dívidas está indo além da capacidade do atual governo do Paquistão. Embora estejam tentando garantir fundos da China, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e do FMI, eu ainda diria que eles estão em uma situação econômica muito crítica. Os militares, eu diria, não se importam muito com isso. O que realmente importa para eles é a própria sobrevivência, o próprio poder. E enquanto sua sobrevivência estiver garantida, enquanto sua autoridade não for questionada, acredito que o Paquistão continuará do mesmo jeito que está. E os militares, eu diria, estão em uma posição de se manter enquanto sua autoridade e domínio não forem questionados ou desafiados. Tive uma conversa neste canal há apenas alguns dias com Jyothishman Mudhia, do canal India and Global Left, e ele também disse que o Paquistão, no momento, realmente não pode se dar ao luxo de ter outra guerra com a Índia por causa da situação econômica, e porque o Paquistão está estruturalmente em um ponto muito fraco atualmente. Você concorda com essa avaliação de que, na verdade, o que estamos vendo na Caxemira não pode ser do interesse do Paquistão neste momento? A acessibilidade pode ser... Sim, acho que o governo do Paquistão poderia arcar com isso, mas o custo seria alto demais, eu diria. Olhando para a situação econômica atual do Paquistão, o custo seria muito elevado. Acho que é exatamente isso que o governo indiano está tentando ou quer fazer. Impor e infligir mais peso econômico ao governo do Paquistão, em vez de se envolver em um conflito militar direto. Porque olhando para a situação econômica desses dois países, a economia da Índia está crescendo, o PIB deles está em alta e a imagem geral está melhorando. Mas olhando para o Paquistão, eles ainda estão lutando e lidando com esses ciclos de dívida. É como receber fundos de um lugar e pagar em outro. Então eu ainda diria que o governo, o establishment do Paquistão, tem uma grande parte do financiamento e dos recursos dentro do próprio país. Eles têm tantas fontes de financiamento. É como se estivessem envolvidos em um tipo de negócio. Tem seu próprio banco, suas próprias instituições de caridade, suas próprias construtoras, fábricas. Então eles recebem fundos de várias fontes diferentes, mas não se importam com o governo civil e com o povo. Por isso, acho que o governo paquistanês, o establishment paquistanês, está em uma posição de arcar com isso. Mas o custo, na minha opinião, é alto demais. E acredito que a longo prazo, o establishment pode não conseguir manter esse tipo de situação, a menos que algum agente externo ou financiadores externos intervenham. Acho que, por enquanto, sim, o Paquistão pode manter e arcar com isso. Mas essa capacidade de arcar pode ser, eu diria, cara demais para o establishment. Too costly for the establishment.
Okay. Pakistan. And if we look at the situation, E se olharmos para a situação na área Pashtun, e você já falou sobre isso no começo, certo? Essas áreas Pashtun e Baluchi, que foram divididas entre o Paquistão e o Afeganistão, ainda formam hoje, pelo que entendo, um grupo étnico coeso, certo? E a fronteira é porosa, e é possível ir e vir entre elas. Como essas fronteiras porosas, tanto nas áreas Baluchi quanto Pashtun, afetam, digamos, a política de segurança e a política externa do Paquistão? let's say, the security policy and the foreign policy of Pakistan? Yes, yeah, the border. Sim, eu diria que a fronteira está em uma situação muito delicada. Mas às vezes o establishment do Paquistão também se aproveita desse tipo de narrativa. Eles dizem no país que o movimento separatista Baloch é apoiado pela Organização de Inteligência Indiana. O mesmo acontece com o TTP. Eles promovem a narrativa de que essas pessoas são apoiadas e financiadas pelo governo indiano. Recentemente, há outro movimento que eu diria ser muito genuíno, o PTM, Movimento Pashtun Tahaffuz, ou Movimento de Proteção Pashtun. Pashtun Tahaffuz movement or Pashtun protection movement, it's also sometimes blamed that they are also receiving support. Também se afirma às vezes que eles estão recebendo apoio do governo indiano. Eu duvido, realmente duvido muito dessas narrativas. Sim, a fronteira é muito porosa. Eu diria que está em uma situação muito delicada e o governo do Paquistão não está em posição de controlar essa região. Mas eu diria que eles também estão aproveitando estrategicamente essa narrativa para dizer ao povo paquistanês local: olhem, esses balus são contra o governo porque estão recebendo apoio do governo indiano. The establishment because they are receiving support from the Indian government, and TTP is against the Pakistani establishment because they are E o TTP é contra o establishment paquistanês porque supostamente está recebendo apoio do governo indiano. O mesmo vale para o PTM. Dizem que é contra o establishment porque recebe apoio da Índia. Assim, eles também estão, de certa forma, usando essa situação delicada para apoiar sua narrativa ou para desviar a atenção das pessoas do verdadeiro problema. As pessoas que lutam contra o establishment fazem isso porque afirmam não receber direitos suficientes ou iguais em comparação com outros paquistaneses, especialmente aqueles em Punjab. Pakistani peoples, particularly in Punjab, the peoples are receiving all those rights. O povo não está recebendo todos esses direitos. O mesmo acontece com as pessoas em FATA. O PTM foi criado para lutar pela garantia dos direitos fundamentais do povo pashtun naquela região, porque eles são privados desses direitos. Não privilégios, mas direitos, desde a própria fundação daquele governo. Eu diria que a situação no Paquistão piorou por causa das políticas do establishment militar. Mas, de certa forma, por causa dessas políticas, o povo Baluchi realmente levantou sua voz e agora começou a oposição e a lutar contra o governo paquistanês, apenas para garantir seus direitos. O mesmo acontece com o PTM. Não é uma oposição armada, mas sim uma luta. Já o TTP tem uma causa diferente. Eles lutam mais para implementar a Sharia, ou lei islâmica. Bringing Sharia or Islamic law, but yes, these border region from. Mas sim, essas regiões de fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão desempenharam um papel. Elas tiveram impactos negativos tanto no Paquistão quanto no Afeganistão, porque às vezes o que acontece no Paquistão também afeta negativamente a situação no Afeganistão. Após a mudança de regime, o Paquistão agora está culpando o Talibã afegão por apoiar o TTP no Paquistão. E também, de certa forma, culpando o Afeganistão por apoiar o povo Baloch no Paquistão. O que para mim é muito, eu diria, estranho, porque não vejo nenhuma conexão entre o movimento separatista Baloch e o Talibã. O Talibã, eu diria, é mais um grupo religioso, enquanto os separatistas Baloch são mais um movimento nacionalista que luta por seus próprios direitos. Mas é assim que os paquistaneses estão usando esses tipos de movimentos, como os Baluchis, o TTP e o PTM, como pretexto para desviar a atenção do povo no Paquistão do verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que os militares estão controlando o governo. Os militares estão governando o país do jeito que querem e não se importam com o peso econômico ou com as dificuldades da população local. E é assim que a situação, na minha opinião,
está se deteriorando no Paquistão. That's how the situations are, I think, deteriorating in Pakistan. Thank you for that overview. Maybe Obrigado por esse panorama. Talvez só para incluir mais um vizinho e tornar as coisas ainda mais complicadas. Você vê algum papel do Irã em toda essa situação? Não que o Irã esteja tentando influenciar ativamente as coisas, mas o Irã e as fronteiras, a fronteira entre o Paquistão e o Irã, e entre o Afeganistão e o Irã, também desempenham um papel na forma como esse entrelaçamento político acaba influenciando a atual política externa paquistanesa. current Pakistani foreign politics. I would say yes, Pakistan does have a role. Eu diria que sim, o Irã tem um papel. E acho que foi há cerca de 3 meses que o exército iraniano realmente atacou posições dentro do Paquistão, alegando que existem organizações, que o Irã chama de organizações terroristas, que têm santuários no Paquistão. E o Irã atacou diretamente essas posições. Esqueci o nome dessa organização, mas é algo como Jaish al-Adl, ou um grupo semelhante. Então o governo e o exército do Irã realmente realizaram esses ataques. Depois, o governo e o exército do Paquistão também responderam da mesma forma. Eles também atacaram algumas posições no Irã. Mas recentemente, apenas 2 ou 3 dias atrás, acho que o ministro das Relações Exteriores do Irã foi ao Paquistão para mediar entre Irã e Paquistão, a fim de aliviar o conflito atual. The current conflict, the rule of Iran, I would say, is O papel do Irã, eu diria, não é tão visível, ou tão, eu diria, impactante. Mas sim, você sabe, toda a região é de certa forma muito interconectada, eu diria. Veja a posição do Afeganistão, faz fronteira com o Irã e também com o Paquistão. E alguns grupos estão operando no Irã. Às vezes o Irã culpa o Afeganistão por alguns grupos. No Paquistão, o Paquistão culpa o Afeganistão. E anteriormente era o governo afegão que culpava esses mesmos países, Irã e Paquistão, por apoiarem ou abrigarem grupos que eram contra o Afeganistão ou lutavam contra o governo do Afeganistão. Quero dizer, essa região é tão interconectada, mas alguns países estão mais próximos e têm mais influência uns sobre os outros do que outros. and they have more influence on each other than other. I would say yes, Iran does have a role, but I would say Eu diria que sim, o Irã tem um papel, mas diria que o papel e o impacto deles não são tão significativos se comparados ao do Paquistão no Afeganistão ou do Paquistão na Índia. Mas o Irã ainda, eu diria, tem um papel. Às vezes, eles tentam se projetar mais como mediadores. Recentemente, o relacionamento entre Irã e Afeganistão, eu diria após a mudança de regime, está bastante bom. Algumas delegações do Talibã estão indo ao Irã e algumas delegações do Irã estão vindo ao Afeganistão. Então o Irã está tentando mostrar que tem boas relações na região, eu diria, com o Talibã, com o Paquistão, com a Índia e também com os países da Ásia Central. Mas eu diria que o papel deles, particularmente em relação ao Paquistão, não é tão diferente em comparação ao da Índia no Afeganistão. compared to India in Afghanistan. And the biggest neighbor. E o outro, o maior vizinho de todos, incluindo o Afeganistão, vocês têm uma fronteira terrestre com a China. Qual é a sua impressão sobre o envolvimento chinês na relação entre Afeganistão, Paquistão e Índia? Afghanistan, India relationship. Yeah, I would say, Eu diria que China e Índia estão em uma posição relativamente diferente, porque se consideram concorrentes, e suas relações não são tão boas quanto as relações entre China e Paquistão ou China e Afeganistão. Mas, de modo geral, olhando para a situação atual, particularmente o ataque que aconteceu há 2 semanas na Caxemira, a China está tentando especificar, eu diria, a disputa, o conflito entre Paquistão e Índia. Mas, no geral, eu diria que o papel da China é bastante visível e significativo em relação ao Paquistão, porque eles têm um grande volume de relações econômicas e investimentos chineses no Paquistão. Olhando para a história deles, eles também têm uma espécie de inimigo comum na Índia. because they also have like a kind of common enemy of India, so they're also because of that. Então eles também, por causa dessa afinidade ou de um inimigo comum, também mantêm boas relações.
O porto de Gwadar e o projeto CPEC no Paquistão valem mais de, acredito, 60 bilhões de dólares. Portanto, eu diria que a China tem um papel muito significativo no Paquistão. E também a China costumava ter, e ainda tem, um bom relacionamento, eu diria, com o Talibã. Além disso, eles também tinham um bom relacionamento com o governo anterior. Embora o papel da China, eu diria, não seja tão grande ou tão visível em comparação com outras grandes potências, como por exemplo os Ethlos, no Afeganistão, a China ainda exerce influência. China does have an impact, and particularly after the withdrawal of the US forces. Especialmente após a retirada das forças dos Estados Unidos do Afeganistão, a China está vendo o Afeganistão como uma área estratégica. Eles começaram a investir e também estão estabelecendo um bom relacionamento com o Talibã, porque anteriormente a China não era muito amigável ou satisfeita com o governo talibã dos anos 1990. Isso acontecia porque havia alguns grupos, como o grupo Uighur, que lutavam contra a China. A China acreditava que essas pessoas eram treinadas e apoiadas no Afeganistão ou na região de Fatah, no Paquistão. Agora, a China está tentando evitar que o Afeganistão volte a se tornar um país onde diferentes grupos possam ser treinados, apoiados e financiados. Grupos que futuramente poderiam questionar ou começar a lutar na China. Então, eu acho que a China está olhando de forma muito estratégica para essa região e estabeleceu relações relativamente boas com o Talibã e relações muito melhores com o Paquistão. Mas, quando se trata da Índia, acho que eles se veem mais como concorrentes. Ainda assim, eu diria que a China está tentando pacificar o conflito atual. Além disso, a China acredita que qualquer conflito ou guerra nessa região não está nos melhores interesses nacionais deles, nem da região como um todo, porque a abordação da China é mais centrada na economia nessa área. Eu diria que, especialmente agora, eles não estão muito interessados em quem governa quem. Eles não se importam com democracia. Eles não se importam com o tipo de governo, ao contrário dos países ocidentais que afirmam se importar. Mas ainda assim, eles analisam os países ou regiões com base em seus interesses econômicos. Por isso, acredito que estão estabelecendo uma boa relação, com, digamos, o Afeganistão. E também, o Afeganistão vê a China como uma potência emergente com a qual deseja ter uma boa relação. Porque, do ponto de vista econômico, a China é, eu diria, a maior economia daquela região. E há um grande potencial entre o Afeganistão e a China para aproveitar. A China precisa de recursos naturais, enquanto o Afeganistão precisa de investimentos. Natural resources, while Afghanistan need an investment. I think that's where their interests are converging. Acho que é aí que os interesses deles estão convergindo. E o mesmo vale para o Paquistão. Acho que no caso do Paquistão não é só o interesse econômico. Eles também, como mencionei, têm um inimigo comum. Então as relações deles são, eu diria, bastante estratégicas. E eles se chamam, esqueci o termo que usam, amigos para todas as horas. Acho. Sim, eles usam amigos para todas as horas um para o outro, tá? E a China está sempre, especialmente no aspecto econômico, intervindo para ajudar o establishment ou o governo do Paquistão quando as situações no Paquistão, principalmente as econômicas, não estão boas. É a China que intervém primeiro e ajuda. Mas quando se trata da Índia, mais uma vez, a Índia ainda vê a China como uma concorrente. Mas a China, eu diria, é de certa forma mais neutra nessa região. Duvido que o papel deles ainda seja neutro em relação ao Paquistão, mas comparado a outras regiões, acho que a China está desempenhando um papel neutro. Ainda assim, eu diria que a China tem um impacto forte, não só no Afeganistão, mas em todos os países da Ásia Central. Quirguistão, Tajiquistão, todos esses países, e no Irã, e um papel ainda maior no Paquistão. Mas Índia se consideram concorrentes. Certo. Mas, de modo geral, você vê razões estruturais para uma deterioração das relações entre Paquistão, Índia e Afeganistão? Ou a situação geral
com China e Irã tentando mediar e manter o conflito abaixo do nível de violência aberta, vai ajudar a pacificar a situação? Ou você está pessimista em relação à paz frágil que existe atualmente entre Índia e Paquistão? Acho que a Índia pode fazer algo, mas me pergunto se eles realmente entrariam em uma guerra em grande escala contra o Paquistão. Olhando para o que está acontecendo e para as declarações feitas pelo governo da Índia, parece que eles vão fazer pelo menos algo semelhante ao que fizeram anteriormente, como um ataque cirúrgico, talvez. Acho que isso é, como também foi dito antes, quase inevitável. Talvez eles estejam se preparando para isso. Mas fico na dúvida, porque além disso, uma guerra em grande escala, não acho que isso aconteceria. Mas às vezes esses ataques cirúrgicos também podem se transformar em uma espécie de guerra. Porque para mim, é difícil dizer. Uma vez que acontece, é difícil controlar tão facilmente. Once it's happened, it's difficult to be controlled so easily. But I think India is also thinking more. Mas eu acho que a Índia também está pensando de forma mais estratégica, levando esse conflito em consideração, porque a economia da Índia, como mencionei, está crescendo rapidamente. Qualquer tipo de guerra certamente impactaria negativamente o desenvolvimento da Índia. Além disso, qualquer guerra com o Paquistão fortaleceria ainda mais a narrativa criada dentro do Paquistão pelos militares. Então, seja o que for que aconteça, olhando para a situação atual, ou para a situação econômica atual do Paquistão, que está se deteriorando, os militares facilmente promoveriam a narrativa de que estamos em guerra contra a Índia. Portanto, embora a Índia definitivamente tente enfraquecer ainda mais a posição ou a economia do Paquistão, duvido que eles conduzam ou entrem em uma guerra em grande escala. E o mesmo é verdade. Eu acho, uma guerra naquela região não é do interesse do Irã e também não é do interesse do Afeganistão. Também não é do interesse da China, olhando para essas situações de forma mais estratégica. Porque se o Paquistão estiver sofrendo, uma grande parte da economia do Afeganistão de alguma forma depende do Paquistão. É uma questão de fronteira, dos produtos que vêm do Paquistão para o Afeganistão. Se uma guerra acontecer naquela região, a situação definitivamente vai piorar. O mesmo vale para o Irã e até para os países da Ásia Central. Então eu acho improvável uma guerra. Eu diria que talvez aconteça um ataque cirúrgico muito limitado, mas eu me pergunto se a situação vai além disso, porque a Índia pode não querer isso. E o Paquistão definitivamente está. Se você viu as declarações do governo nas últimas 2 semanas, pode entender facilmente que eles estão em uma situação muito difícil. Eles estão tentando, e estão apelando à ONU, e estão apelando aos países ocidentais. Eles estão pedindo ajuda a qualquer um que acreditem que possa ajudar a diminuir a tensão. Então, é claro, não é do interesse do Paquistão, nem do Irã. Não acho que esse conflito vá se transformar em uma guerra total, mas acho que alguns ataques cirúrgicos são inevitáveis. Acho que isso pode acontecer. Bem, ok, isso foi muito esclarecedor. Foi muita informação. Muito obrigado, Dr. Bahar. Existe algum lugar onde o senhor costuma publicar análises, onde as pessoas possam acompanhá-lo? Que bom que você mencionou isso. Na verdade, foi você quem trouxe esse ponto. Como você sabe, meu mestrado foi em relações entre Paquistão e Afeganistão, que era mais na área de política. Mas depois, quando comecei meu doutorado em comunicação e mídia, passei a focar mais em comunicação e ciências da mídia, eu diria. E mesmo minha posição na Universidade de Leipzig, quando comento sobre assuntos como os que discutimos hoje, não me apresento como pesquisador da Universidade de Leipzig, porque esse tipo de situação não tem relação com meu doutorado ou minha atual afiliação com a universidade. Eu costumava escrever sobre política. Antes, eu tinha um blog pessoal, mas acho que não o atualizei nos últimos 6, 7, 8 anos.
Agora, estou mais focado em mídia, comunicação e sistemas de mídia, todas essas coisas. A maior parte dessas informações eu compartilho no LinkedIn e às vezes no Twitter. Meu blog pessoal ainda existe, mas como mencionei, na verdade não o atualizo há 9 ou 10 anos. Bem, esse seria um bom motivo para recomeçar agora, porque essa foi uma ótima visão geral, e eu agradeço muito por isso. Dr. Hazrat Bahar, obrigado pelo seu tempo hoje. Foi muito bom conversar com você, Sr. Lotaz. Muito obrigado por me convidar e por me receber.